Como fotografar futebol? Essa é a pergunta que mais me fizeram nesses últimos anos que eu venho fotografando aqui futebol no Brasil, então queria trazer aqui nesse vídeo um guia básico, né, um pequeno manual de como fotografar futebol, então trazendo dicas aí para vocês, trazendo instruções, trazendo um pouco mais de detalhes aí para vocês sobre como fotografar, o que precisa de documentação, edição, tudo aí em detalhes para vocês, né? Lógico, resumidamente, mas com bons detalhes aqui para vocês conseguirem fotografar futebol, para você que ainda não começou a fotografar futebol, para que você consiga começar, para que você tenha uma base inicial, né? Para você não ficar perdido, não ficar perdido aí quando você for começar a fotografar. Então, esse é o guia básico. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, editor! E o editor aqui sou eu que se ferrou. E o primeiro ponto que a gente vai falar aqui são os requisitos. O primeiro deles é ter um registro na Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, a popular ARFOC, que tem representação aí no Brasil inteiro, né? Cada estado tem a sua representação, então você tem que procurar a ARFOC do seu estado para você saber exatamente quais critérios que ela tem para que você se registre. Geralmente precisa ter um portfólio, precisa ter algo anterior feito, né, para você ter aí a sua carteirinha. Você precisa ter trabalhos anteriormente feitos para você ter essa carteirinha da ARFOC. E aí, a partir disso, você vai precisar ter também uma agência para que você possa fotografar. Depois de você ter a carteirinha, você vai ter uma agência que você procurar. Você pode mandar o seu portfólio também para agências aí do Brasil inteiro, né, que ainda procuram fotógrafos para cobrirem jogos, né? Acho que ainda tem esse mercado disponível. Então você vai procurar agências, mandar aí o seu portfólio, falar o equipamento que você tem e tudo mais, e a partir disso você vai poder conseguir ter uma base aí para você mandar, né? Você pedir aí a agência poder te aceitar, e aí a agência é quem pede o credenciamento dos fotógrafos nas federações estaduais, quando tem campeonato estadual, quando tem o Campeonato Brasileiro, o CBF, Copa do Brasil, né? E aí a Libertadores, que é um caso especial, e a Sul-Americana, que geralmente são com os clubes que você tem que pedir, né? Você tem que pedir direto para o clube, mas de qualquer jeito você vai ter que ter uma agência por trás que vai pedir no seu nome, digamos assim, né? Você vai sempre ser representado pela agência, então a agência é fundamental aí para que você consiga ter o credenciamento de qualquer maneira. Mas aí você pergunta, João, como é que eu consigo ter uma agência, ter, né, esse credenciamento, já que eu não fiz nada ainda antes? Então, você precisa fazer um portfólio, né? Você precisa ter produções feitas para que você possa apresentar ali para a agência, para conseguir também a carteirinha da ARFOC, né? Então, você vai cobrir eventos esportivos que tem aí na sua cidade, na sua região, que não exijam essas documentações, eventos amadores às vezes, né, eventos mais abertos, que você consiga ir lá e fotografar e desenvolver um portfólio para que você possa apresentar e falar, olha, fiz isso aqui, fiz aquilo ali e tudo mais. Então, isso vai ajudar você a conseguir ter uma agência, conseguir ter uma produção e conseguir, né, ter esses credenciamentos para que você possa realmente fotografar o futebol, que é o que você vai querer fazer, né? E aí temos outro detalhe também, que é como se enviar as fotos, né? Pelo computador ou pelo celular, né? Durante o jogo para a agência, então você vai precisar ter... Não é só mandar a foto, né? Só você fazer o upload da foto lá e pronto, e tá feito. Não é isso. Você precisa criar os metadados da foto, ter as informações da partida, colocar ali, criar a pauta lá no site da agência, ou a agência vai criar a pauta para você, né? Depende da agência, cria, ou você tem que ir lá e criar a pauta, colocar os dados, as informações, tem a sequência certinha que cada agência coloca para você ter essas informações certas, descrevendo os jogadores, a situação ali que está a partida, para você poder colocar a foto e a foto ser encontrada, porque as agências, né, a agência que você vai fotografar, ela vai mandar para agências maiores, né, o Globo, Gazeta Press, Folha, Estadão e outras, e essas informações precisam estar todas contidas porque cada uma dessas agências vai criar um arquivo grande ali, né, uma pasta, digamos assim, grande com todas as fotos que todos os fotógrafos tiraram naquela partida. Então, se você não colocar as informações ali, você não vai conseguir ter a sua foto vista e comprada, né, para que
os outros sites e perfis do Brasileirão e tudo mais encontrem elas e usem elas nos jogos, né, para divulgação, para os materiais que eles vão produzir. E é, digamos, uma espécie de royalty que eles pagam para a agência e o dinheiro também vai para você, né? Uma quantidade vai para você. Já adianto que não são valores altos, são valores bem pequenos, geralmente, que usa para as redes sociais e tudo mais, são valores bem pequenos, então você precisa vender bastante foto se você quiser ganhar um dinheiro ok, né? E ainda assim é difícil. Então já não alimenta essa esperança aí que seja, né, grandes dinheiros se você vai ficar rico por causa disso só vendendo foto para agência. E aí também, né, você pode vender para jogadores, aí é diferente, né? Você vai passar a foto direto para a agência do jogador, para o representante do jogador, às vezes para o jogador até diretamente. Então você vai passar a foto ali para ele ao final da partida, né, editada, preparada ali, e aí você manda direto, aí você não vai precisar mandar metadados nem informações assim na foto, porque você está passando direto para o seu cliente, né, que é o atleta. Então, isso não vai ser necessário. Mas, quando você vai mandar para a agência, sim, aí você precisa colocar tudo certinho, porque senão você não vai conseguir ter essa venda, beleza? Então, esses detalhes técnicos são importantes ali, porque senão você não vai conseguir ter a sua venda. E uma coisa importante para falar para você é que você não dê fotos para jogadores, para a comissão técnica, para o juiz ou para quem quer que esteja envolvido no espetáculo ali, porque é um trabalho e você vai estar desvalorizando todo mundo ali que está querendo vender. Você está dando a foto e a pessoa fala, ele deu a foto para mim, por que é que eu vou comprar de outro que está querendo me vender, né? Então é sempre importante você valorizar o seu trabalho dos seus colegas, porque tá todo mundo ali fotografando com você, todo mundo tá querendo, né, ganhar algum dinheiro ali, então você dando fotos para as pessoas não é interessante. Lógico que vai ter, né, o seu amigo que tá ali no estádio, você tirou a foto dele, você não vai chegar lá e vender a foto para ele, mas não se desvalorize quando você vai estar falando de clientes mesmo, né, de quem está envolvido mesmo com o espetáculo ali, porque você vai estar desvalorizando você e também quem está trabalhando ali junto com você. E vamos para o próximo passo, que são os equipamentos, que são importantíssimos, né? Que lentes e que câmeras que eu vou usar, né? Geralmente a gente vai precisar usar lentes mais claras, né? Com aberturas maiores, né? Uma lente 2.8, uma lente 4 já ajudam bastante. Lentes teleobjetivas, que são as lentes de alcance maior, que você consegue pegar objetos mais distantes, né? E também tem uma lente grande angular de reserva, porque às vezes acontece coisas ali mais próximas de você, é uma comemoração que vai mais perto, ou mesmo no começo do jogo ali para você tirar foto do treinador no meio de campo, foto posada, você consegue ter a foto ali com a câmera, né, com a lente grande angular. Então, isso ajuda bastante. E aí no estádio a luz varia muito também, né? Tem estádio que tem luz melhor, tem estádio que tem luz pior, mais sombra, menos sombra. Então você tem que tentar ajustar o equipamento ali na hora para que você tenha, né, a menor quantidade de ISO, né, menos granulação da imagem, com uma velocidade grande, né, 800, 1000 ali que seja, já tá legal, né, você conseguir ter uma abertura baixa com o ISO baixo. É uma combinação, às vezes, difícil, né, dependendo do estádio que você está trabalhando, ou se você tem um equipamento mais inicial, né, que tem uma abertura menor, né, um 5.6 ali já fica mais escuro, então você tem que apelar para um ISO mais alto, mas você vai fazendo com o que você tem no começo e aí você vai, né, se adaptando e vendo como é possível melhorar de acordo com o que você vai conseguindo de equipamentos, né? Então, muita gente começa com uma lente 70-200 2.8 porque ela já é mais clara, né, e tem um alcance ok, então você já consegue conciliar ali de fazer as fotos numa qualidade melhor, né, com mais claridade, então isso ajuda bastante. Mas você faz aí com o que você tem no começo, porque a gente tem que começar de algum lugar. Eu também comecei com uma lente mais escura, uma 75-300, né, que era 5.6, então é outra realidade, mas que você vai se adaptando e com o tempo você vai vendo que é possível melhorar e você também consegue fazer fotos legais mesmo tendo essa dificuldade às vezes do equipamento, você vai conseguindo se adaptar, vai conseguindo fazer isso, né, tentar levar alguma coisa a seu favor para que você consiga
ter boas imagens, né? Então, esse começo é um pouco de superação de dificuldades, mas eu garanto que vale a pena, que você vai conseguir ir se aperfeiçoando. E outra coisa importante de ser dita é você também ter um cartão rápido, com uma velocidade rápida de transmissão de dados, porque vai ajudar para a câmera, para ela processar as fotos mais rapidamente, né? Você conseguir tirar mais fotos às vezes, e também para quando você for passar para o seu computador ou para o seu celular, para que não demore tanto para carregar, porque eu já usei cartões lentos e é triste, assim, você tá ali às vezes na pressa, né, para passar foto, porque você tem que passar a foto durante o jogo, né? Você tem que passar a foto quase instantaneamente, entre aspas, né? Não vai ser ali exatamente na mesma hora que você conseguir subir, mas logo depois você já vai ter que subir foto, às vezes, se sair um gol, se sair um lance importante, né? Então, se você não tem um cartão rápido, isso vai dificultar, né? Você vai ter um trabalho facilitado aí se você tiver cartões rápidos. E outra coisa para fechar essa parte aqui é que você precisa também ter um monopé, principalmente para suportar aí o peso das lentes, que geralmente são lentes mais pesadas ali com o seu equipamento, então evita que você canse mais, às vezes você vai ficar ali 2 horas, 3 horas fotografando, então começa a pesar o braço, começa a cansar, e aí o monopé ajuda bastante ali como seu suporte para te ajudar. Às vezes até em jogos com chuva ajuda bastante ali para ter um suporte. Se você pode usar o guarda-chuva, você pode prender também o guarda-chuva ali no monopé, então ajuda bastante para você ter uma mobilidade maior ali no seu trabalho tendo um monopé. E aí chegando para outra parte, que é como fotografar. O posicionamento é sempre importante no campo, né? Nos campos, geralmente a gente fica nos cantos, né? Na linha de fundo, ali perto do escanteio. Então, você só vai no meio de campo na hora do hino, ali na hora que os times estão entrando em campo. E aí, no resto do jogo, você vai ter que ter, né? O seu posicionamento ali na linha de fundo, ou às vezes um pouquinho ali no começo da lateral do campo, né? Dependendo do estádio que você vai. E aí, como a lente tem um alcance maior, ficar nos cantos ajuda bastante, porque aí você vai conseguir pegar os lances ali que estão acontecendo na parte mais importante, ali perto da área, você vai conseguir ter esse alcance, esse foco dos jogadores ali naquela distância boa. Então, é isso. Se você vai pegar o lance do gol, às vezes pênalti, né? Se você está muito perto, você já não vai conseguir, às vezes, pegar, dependendo da lente que você está ali, o jogador. Então, é sempre bom. E é sempre bom também chegar cedo, ver o lugar, caso você não conheça, conhecer ali o estádio, evitar também a muvuca da torcida, né? Às vezes tem muitos torcedores, muita gente no estádio, então chegar umas 2 horas antes é sempre bom, ou até mais, às vezes, dependendo do jogo, se o jogo é muito importante, né? Clássicos aqui em Curitiba, eu chego às vezes 3 horas e meia antes, para evitar essa confusão e ter a tranquilidade de chegar no estádio bem. E a maioria dos estádios, né, da primeira, da segunda divisão, você também pode ficar na sala de imprensa antes do jogo, agitar suas coisas. Então, fazer isso com calma, fazer esse trabalho, né? Arrumar o equipamento e tudo mais, arrumar suas coisas, é sempre bom de você fazer com tempo, com tranquilidade. E você precisa estar ali durante o jogo, né, sempre atento aos lances, porque o jogo pode ficar parado boa parte do tempo, pode ser às vezes monótono, mas uma jogada pode ser gol e se você não ficar atento, você pode perder aí algo importante. Você pode perder um lance porque você se distraiu, porque você estava às vezes olhando o celular ou qualquer coisa. Então é sempre importante prestar atenção, porque às vezes você pode perder um lance, né, legal, um lance importante porque você se distraiu. Às vezes o jogo é bem parado, um 0-0, um jogo chato, mas é bom você sempre estar prestando atenção para que você não perca nada, para que você não perca nenhum lance, né? E durante o jogo, né, depois de você ir várias partidas, você começa também a prestar atenção em padrões dos movimentos dos jogadores, das jogadas. Ah, ele começou a correr, então já vou começar a acompanhar cruzamento na área, já vou ali acompanhar quem está na área. Já vou esperar o cabeceio e tudo mais. Então isso ajuda na hora de tirar a foto do lance no momento certo. Você começar a perceber, às vezes, alguns padrões que tem durante a partida, para que você facilite o seu trabalho também, né? Para que você pegue lances que às vezes você não pegaria se você não soubesse o que o jogador ia fazer, né? Lógico que a gente não é profeta que a gente vai saber o que o jogador vai fazer exatamente, né? Nem sempre a gente vai acertar. Mas você tem uma perspectiva melhor de saber o que o cara vai fazer tendo essa referência. E você também prestar atenção aos detalhes, né? Às vezes algo fora ali na torcida, algo diferente que nem sempre é do jogo,
pode ser algo que chame a atenção e está ali em volta, uma expressão do jogador, uma reação, né, uma lamentação ou uma comemoração, podem ser coisas maiores do que, às vezes, uma comemoração do próprio gol, né, do que um momento ali maior que é o gol. E é sempre importante também ver o que está ao nosso redor, que pode ajudar na composição da foto. Às vezes tem frases no estádio, coisas escritas, até da placa de publicidade. Às vezes tem placa de publicidade que tem alguma coisa escrita que ajuda na composição da foto. E também usar as regras de composição, né? Regra dos terços, para que você possa fazer uma composição de objetos ali, às vezes que é diferente e que pode chamar mais atenção, porque você está usando, né, uma proporção já fotográfica, né? Que sempre é importante, não é porque é fotografia esportiva que você não pode usar os conceitos da fotografia no geral, né? E também tem gente que se frustra muito porque fica em busca da foto perfeita nos lances importantes, mas é melhor você ter a foto ok do lance ali que aconteceu do que não ter foto por preciosismo, porque ficou, eu fiquei esperando o momento certo e não aconteceu. É melhor ter a foto do que não ter. Clica e depois você vê o que aconteceu, né? Depois você decide o que aconteceu, você vê o resultado. É melhor clicar, lógico, né? Com a segurança de que tá focado, obviamente, né? Mas para depois você conferir o resultado, não ficar ali, né, fazendo muito preciosismo na hora de fotografar. E, tecnicamente falando, é importante fotografar com uma velocidade do obturador mais alta, né, como eu falei antes, de 800 para cima, e que isso ajuda a foto a ficar mais cravada, né, com mais definição, e que não vai borrar, né? E além de que a gente está fotografando objetos em movimento, então isso facilita para que borre se você usa uma velocidade baixa, né? Se você usa velocidade baixa, vai ficar uma coisa borrada, né? Não vai ficar legal. Então, ajuda bastante a velocidade alta. E isso tudo tem que ser equilibrado com o menor ISO possível e a menor abertura da lente possível, como eu até cheguei a comentar anteriormente, né? Você fazer esse balanço é sempre importante do menor possível na abertura, a maior velocidade e o menor ISO, né? Sempre que possível. Igual, né? Já peguei jogos aqui na Vila Capanema, né? Que é o estádio mais escuro de noite. Você precisa sofrer ali, você tem que deixar um ISO muito alto comparado com 4, 5 vezes mais do que você usa na Arena da Baixada ou no Couto Pereira, porque lá é muito mais escuro. E aí você tem que deixar assim, senão a foto não vai sair, né? Então, às vezes você tem que apelar para valores mais altos, mas no geral é importante você deixar, né, a níveis baixos. E uma coisa sempre importante de falar é que quem está no campo fotografando é um profissional e não é um torcedor. Então você não vai comemorar ou expressar reações como um torcedor comum faria ali no estádio. Você não está para torcer, você está para trabalhar, você é um profissional. Então, né, você deixa o seu clubismo de lado se você por acaso torce para algum dos times envolvidos ali na partida e fique focado no trabalho, porque também pode te atrapalhar ali a prestar atenção nos lances, porque você está ali, sei lá, torcendo ou, né, angustiado com o resultado da partida, não sei, mas é importante você ser profissional porque você está ali trabalhando, né? Senão você não vai conseguir os seus objetivos de trabalho, né, de vender fotos. E agora sobre a edição vai de cada um, né, para a agência, não pode ter aquela edição, aqueles filtros e tudo que é mais de coisa que você pode colocar na foto para ficar incrível, maravilhosa, cheia de efeitos, né? Isso você não pode colocar numa foto que vai para a agência, você tem que ter pouca edição, né, poucos detalhes ali, você vai fazer um corte, às vezes vai mudar um pouquinho a iluminação, né, se está um pouco mais estourado, menos estourado, e além disso não é muito mais não, então você tem que deixar bem, né, ser bem conservador na foto que você vai mandar para a agência, fazer só o corte e mudar aí a iluminação, uma coisinha ou a mais ali que você vai poder fazer, né, nada mais do que isso. E aí, se você vai editar para você, daí você pode fazer o que você bem entender, né? Eu sou um pouco mais purista, entre aspas, da edição, né? Eu não edito tanto assim, né? Eu tento não descaracterizar tanto assim a foto, deixá-la um pouco mais natural, mas eu, né, entendo também que você tem que dar uma ajeitadinha, dar um negocinho a mais, um temperinho a mais ali na foto, então editar é importante sim. Eu acho que
vale a pena você editar, você tem que fazer esse trabalho de edição se você quer ter o seu portfólio bem mostrado, se você quer né, postar no Instagram, colocar onde quer que você queira as fotos para você mostrar pro público, você tem que fazer essa edição. Ainda mais se você vai fazer para jogador, etc. Você também, né, é importante você ter essa edição feita. Mas é isso, eu acho que deu para tirar aí dúvidas, né, de vocês que não, às vezes não trabalham com futebol, querem trabalhar com futebol, ou têm curiosidades, né? Sempre me perguntaram, e como que faz, como que manda a foto, você edita a foto, você manda a foto na hora, né? Agora você já tem um pouco mais dessas respostas aí, e se vocês tiverem outras dúvidas, né, se eu não respondi eu não falei sobre alguma coisa que você ainda tem dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou responder, às vezes até fazer um outro vídeo aí falando sobre outras dúvidas que vocês possam ter. Eu acho que foi bem geral aqui, né? Acho que consegui compreender legal aí o espectro da fotografia de futebol, mas tendo outras coisas, com certeza aparecerei aqui, porque até, né, eu não sou o senhor de tudo, não tenho as respostas para todas as coisas, então me ajudem aí se faltou alguma coisa. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário aí, igual eu falei, né? Se você tem outras dúvidas, ou comentar, isso mesmo, não sabia disso, né? Ou outras curiosidades que vocês possam ter aí. Né, comentem, se inscrevam no canal, é sempre importante que vocês se inscrevam, curtam e nos vemos em um próximo vídeo aí. Também deixem sugestões aí do que vocês querem que eu fale aqui sobre fotografia, sobre esportes nesse canal, beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até a próxima!